Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós nos últimos programas vemos que Davi estava a engendrar alguns planos para tirar a vida a Davi. Ele fazia isso para que, de facto, Davi deixasse de ser uma ameaça. Saul sentia-se ameaçado por Davi porque Davi realmente era um homem que alcançava vitórias. Era um homem que estava a ser guiado por Deus. E realmente Saul já tinha sido rejeitado. Saul já não tinha essa relação com Deus que Davi agora estava a desenvolver e por isso ele sentia-se ameaçado. Também se sentia ameaçado porque Davi era muito mais popular do que ele próprio. E Davi, como conquistava e alcançava vitórias tremendas no campo de batalha, Saul estava com grande medo acerca de Davi, que Davi tomasse o reino pela força. E era essa a razão que levava cada vez mais a Saul a procurar tirar a vida de Davi. Nós hoje encontramos-nos no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, claro. E lá nós vamos ver como Davi continua a ser perseguido por Saul. Como Saul vai continuar a maquinar mal contra Davi. Então vejamos o que é que diz o primeiro verso logo. Diz assim: Saul agora apertava com os ajudantes e com o próprio Jonatas para assassinarem Davi. Mas Jonatas, por causa da sua grande amizade por Davi, disse-lhe o que o seu pai estava a planear. Amanhã de manhã, avisou ele, terás de procurar um lugar escondido nos campos. Pedirei ao meu pai que venha comigo até este sítio e falar-lhe-ei de ti. Depois te direi tudo o que se tiver passado. Vemos aqui esta relação de lealdade entre Jonatas e Davi. É muito interessante ver esta amizade tão sincera e tão profunda que Jonatas e Davi desenvolvem. Davi era um homem que era temente a Deus, mas para todos os efeitos ele seria o futuro rei da nação de Israel. E Saul queria matar exatamente Davi para que ele não se tornasse uma ameaça ao seu trono. E é interessante ver que Jonatas, que era o herdeiro do trono, desenvolveu uma grande amizade sincera e genuína por Davi. Jonatas era um homem que não estava agarrado ao poder. Jonatas era um homem que valorizava muito mais as amizades do que a própria razão de ser governante. Então vemos que Jonatas desenvolveu essa amizade e estava pronto a cooperar com Davi, pois ele percebia certamente que era Deus quem colocava ou quem retirava as pessoas do poder. E por essa razão, Jonatas certamente se dispôs a poupar a vida de Davi. Jonatas era um verdadeiro amigo. E era importante que nós encontrássemos hoje amigos como Jonatas. Esta amizade de lealdade, infelizmente, cada vez mais se vai desaparecendo do nosso meio. Hoje em dia as pessoas procuram as amizades utilitárias, ou seja, desenvolvemos uma amizade porque determinada pessoa nos é útil, etc. Mas a verdadeira amizade, de estar ao lado na altura da aflição, de estar ao lado quando o outro precisa, nem sempre é fácil de encontrar pessoas assim, nem sempre é fácil desenvolver essa mesma amizade. Por outro lado, vemos aqui que Jonatas e Davi eram amigos íntimos e este tipo de amizade não se desenvolve com uma multidão inteira. E isto também é algo que nós devemos aprender. Às vezes nós pensamos que podemos ser amigos íntimos de toda a gente e isso não é verdade. É verdade que nós podemos desenvolver amizades como estas de Jonatas e Davi com 1, 2, 3, 4 pessoas no máximo. E essas são verdadeiramente pessoas próximas e amigas. Os outros são pessoas também, nossos amigos, são pessoas com as quais devemos cultivar o amor cristão, cultivar a nossa amizade, mas com os quais vamos ter alguma dificuldade em desenvolver uma relação de proximidade tão intensa. E isto nós temos que estar conscientes, porque às vezes as pessoas acham que podem desenvolver amizades deste género, profundas, com todas as pessoas, e isso não é verdade. Nós, seres humanos, temos alguma dificuldade em nos relacionar a este nível
com uma grande quantidade de pessoas. Mas, no entanto, precisamos de as ter. E talvez para si, neste momento, a minha pergunta é: quem é o seu amigo mais próximo? Consegue identificar alguém que seja assim tão próximo como Jónatas e Davi o eram? Consegue ver na sua vida quem são as pessoas que o rodeiam, que têm este relacionamento consigo, que Jónatas teve, que é capaz de dar a vida, é capaz de dar o seu local de trabalho, é capaz de dar a sua riqueza por sua causa? Essa pessoa, como se costuma dizer em bom português, que é unha com carne consigo. E era exatamente aquilo que estava a acontecer aqui com Davi e Jónatas. Jónatas não estava preocupado com a sua sucessão no trono, não estava preocupado se ele iria ou não herdar o trono, mas estava preocupado com a vida de Davi. E então ele queria saber se o seu pai continuava ou não com intenções de matar a Davi. Por essa razão ele se disponibilizou para ajudar o seu amigo, para resolver esta situação. Ainda que Saul considerava Davi um inimigo, para Jónatas, Davi era o seu melhor amigo. Então, na manhã seguinte, ele se disponibilizou para ouvir aquilo que o seu pai tinha para dizer. E diz o verso 4 assim: na manhã seguinte, Jónatas conversou com o pai e falou-lhe bem de Davi, pedindo-lhe que não se voltasse contra ele. Nunca fez nada que fosse contra ti, disse Jónatas. Pelo contrário, procurou ajudar-te sempre que pôde. Ter-te-á já esquecido daquele momento em que arriscou a vida para matar Golias e como o Senhor deu o resultado uma vitória tão grande a Israel? Nessa altura, estavas bem satisfeito com ele, isso não é verdade? Por que havias tu agora de assassinar um homem inocente? Não há razão nenhuma para uma coisa dessas. E Saul acabou por concordar e prometeu: tão certo como o Senhor estar vivo, que não o matarei. A seguir a isso, Jónatas chamou Davi e relatou-lhe o que acontecera. Levou, pois, Davi à presença de Saul e tudo ficou como nos primeiros tempos. Vemos aqui este Jónatas como um verdadeiro amigo. Não só como um verdadeiro amigo que é capaz de pôr a sua posição como príncipe do reino de Israel em causa, mas também um verdadeiro amigo capaz de reconciliar Saul e Davi. Isto mostra mais uma faceta da amizade, a importância de desenvolvermos amizades deste género. Jónatas não é a pessoa que vai pelas costas de Davi e diz mal dele. Não sei se reparou no texto, que o texto bíblico diz que Jónatas falou bem de Davi. Precisamos de pessoas assim hoje em dia. Infelizmente, vezes demais, verificamos que as pessoas têm uma tendência, uma facilidade em falar mal dos outros mais do que falar bem. Eu não sei se você repara isso na sua vizinhança, não sei se repara isso no seu local de trabalho. Muitas vezes é fácil dizer mal dos outros. É muito fácil. Toda a gente costuma fazer isso, essencialmente, quando as pessoas não estão presentes. Jónatas aqui tem uma atitude completamente diferente. Nas costas de Davi, ele diz bem de Davi. E eu gostava de desafiá-lo a si, que me está a ouvir, mais uma vez, a desenvolver esta área da sua vida. Começar esta semana a dizer bem das pessoas que o rodeiam, assim como Jónatas fez com Davi. Começar a dizer as coisas boas que ela tem feito, relatar os bons feitos dessa pessoa e não estar constantemente a valorizar aquilo que é defeitos e aquilo que é, no fundo, dizer mal dessa pessoa. Jónatas era um verdadeiro amigo, não só porque dizia bem de Davi nas suas costas, mas, como eu já disse, também desenvolvia esta área que era de reconciliar as pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós cristãos somos chamados ministros da reconciliação. Ou seja, Deus nos chamou para ajudarmos as pessoas a se reconciliarem com Deus e, eu diria mesmo, umas com as outras também. É uma tarefa extremamente delicada, é uma tarefa que requer muita sabedoria, é uma tarefa que requer também muita sensibilidade. E é preciso nós conseguirmos ter esta sensibilidade, esta capacidade de falar bem dos outros, quer Jónatas fez com Saul, dizendo: meu pai não vai fazer isso contigo, Davi, mas ao mesmo tempo dizendo a Saul: não, Davi é um homem íntegro, um homem inocente, pai, não faças isso com Davi, não procures matar este homem.
vemos que Jónatas soube lidar com esta situação ao ponto de levar Saul a mudar de atitude e ao ponto também de levar Davi a se reconciliar definitivamente com Saul. E ali, durante algum tempo, diz o texto, que eles voltaram àquela primeira relação, àquela relação em que Saul não pretendia fazer mal a Davi. Ainda que Davi, de alguma forma, era realmente inocente. A culpa não era de Davi que Saul quisesse maltratá-lo. Davi simplesmente se conduzia como Deus o orientava. E o facto de Saul ser atormentado por um espírito mau, o facto de Saul ser invejoso, o facto de Saul ser orgulhoso, provocava nele um ódio de morte para com Davi, pois sentia-se ameaçado com Davi. Mas Jónatas conseguiu ser esse elemento de reconciliação, ser esse elemento que agrega em torno dele Davi e Saul, e os reconcilia mais uma vez. Vemos de facto que precisamos de pessoas deste género, pessoas capazes de reconciliar até aqueles que de alguma forma desejam a morte a outros. É um exemplo muito interessante a seguir. Talvez você precise fazer isso na sua casa, na sua família. Ser o elemento que traz a paz, ser o elemento que traz a reconciliação, ser o elemento que promove a concórdia, ser o elemento que promove o bem-estar, ser o elemento que traz o bem-dizer dos outros no seu ambiente de trabalho, na sua família. Tremendas lições nos ensina este homem Jónatas, um homem que seguia a Deus e temia a Deus de uma forma prática. Não era simplesmente seguir a Deus com conceitos ou com uma religiosidade oca. Não, era um homem que seguia a Deus no concreto e no dia a dia. Mas o texto bíblico continua e nós não podemos simplesmente só ficar aqui a olhar para este episódio. Mas diz assim: aliás, pouco tempo depois, rebentou de novo a guerra e Davi conduziu as tropas contra os filisteus, matando grande número e pondo em fuga o resto do exército inimigo. Mas uma noite em que Saul estava sentado nos seus aposentos ouvindo Davi tocar a harpa, o espírito atormentador da parte do Senhor atacou-o de repente. Havia uma lança ali perto, à mão, e atirou-a contra Davi, com o intuito de o matar. Mas este esquivou-se a tempo, fugindo para fora, para o escuro da noite. A lança ficou cravada na parede. Saul chegou a mandar tropas para vigiarem a casa de Davi e para o matarem pela manhã, quando saísse. Se não fugires esta noite, avisou Mical, amanhã de manhã estarás morto. Mais uma vez aqui, infelizmente, apesar das boas tentativas de Jónatas reconciliar o seu pai com Davi, de facto Saul tem um coração muito duro e não tem um coração que se deixe moldar. Ele até talvez tivesse boas intenções, mas como não se arrependia sinceramente, não mudava de atitude, esse espírito mau, digamos assim, o atormentava constantemente. Ele não se conseguia libertar dessa situação. E o ódio que ele alimentava no seu coração voltava a dar-lhe este instinto de querer matar Davi. Davi realmente não tinha culpa absolutamente nenhuma de que Saul se tivesse afastado dos caminhos de Deus desta forma. E infelizmente, por vezes vemos situações destas, de pessoas que até começam um caminho com Deus, pessoas que até começam a ter um relacionamento com Deus no início, mas depois se afastam dos caminhos de Deus. E sempre vemos que o último estado destas pessoas é bem pior do que se não tivessem nunca conhecido a Deus. Ou seja, pessoas que um dia experimentaram a graça de Deus, as pessoas que um dia experimentaram a paz de Deus na sua vida e depois recusaram essa graça e essa paz de Deus sobre eles, de facto vivem vidas angustiadas e atormentadas, porque a opção de vida que eles tomaram os afastou desses caminhos de Deus, os afastou dessa graça que Deus estendia até eles, e dessa forma vivem como Saul, atormentados, amargurados, procurando o mal dos outros. E infelizmente às vezes tenho tomado conhecimento de pessoas deste género. E é triste ver como essas pessoas vivem amarguradas. É triste ver como essas pessoas vivem atormentadas no seu íntimo porque nunca estão satisfeitas, porque vivem a alimentar ciúmes e inveja no seu coração. E por causa disso criam ódios internos e criam ódios contra pessoas sem que essas pessoas tenham feito seja o que for para causar esses ódios e essas mágoas. Era o caso de Davi aqui.
Ele simplesmente tinha saído mais uma vez para combater e tinha alcançado vitória. Depois estava ali para ainda animar de alguma forma a Saul, e Saul rejeita tudo isso e tenta matar Davi, e como não conseguiu, manda tropas para tentar ainda matá-lo. Já que ele não conseguiu fazê-lo ali nos seus aposentos, vai então tentar matá-lo na sua própria casa. A sua mulher, que é filha de Saul, então dá-lhe o aviso para que ele tivesse cuidado. Todo este ódio aqui de Saul é de facto causado por esse medo, esse receio que ele tem que Davi tome o seu lugar. Por um lado, um receio infundado. Por outro lado, um receio que era inevitável acontecer. Davi tomar o lugar de Saul era inevitável, porque o próprio Deus já o tinha decretado. Mas é triste ver um homem que começou bem o seu percurso terminar tão mal. E muitas vezes assistimos a este tipo de situações. Pessoas que começam bem, mas que acabam muito mal, pois alimentam no seu íntimo medos, ódios, rancores e não tratam disso na sua vida. E se afastam assim dos caminhos de Deus, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. E vemos assim então que Saul se foi afastando deste caminho, mas a sua filha tenta proteger o seu marido, e vamos ver como é que ela faz. É interessante ver os relatos da Bíblia. A Bíblia normalmente não esconde as falhas das pessoas. Então, quando nós lemos a Bíblia, não quer dizer que tudo o que está escrito na Bíblia está certo, está bem feito. Não é isso que está correto pensar assim. Aliás, nós vamos ver exatamente por este texto o que é que eu quero dizer com isso. Diz assim no verso 12: ela própria o ajudou a descer por uma janela. Então pegou num ídolo e pô-lo na cama, cobriu-o com os cobertores e colocou sobre a almofada uma pele de cabra. Quando os soldados vieram para prender Davi e levá-lo a Saul, ela disse-lhe que estava doente, que não podia sair da cama. Saul disse aos soldados para lhe trazerem Davi mesmo na cama, para que o pudesse matar. Mas quando vieram, e a fim de transportar, descobriram que se tratava apenas de uma imagem. «Por que é que me enganaste e deixaste escapar o meu inimigo?», perguntou Saul a Mical. «Fui obrigada a isso. Ele ameaçou que me matava se eu não o ajudasse». Vejamos aqui tanta mentira que esta mulher inventa. E era exatamente acerca disto que eu estava a falar. Ou seja, o facto de Mical vir aqui relatada e ter mentido aos soldados, ter mentido a Saul, ter aquele ídolo em casa, não quer dizer que Deus aprova estas mentiras. Não quer dizer também que ela não deveria de ajudar o seu marido a fugir, certamente que sim, mas não precisaria de inventar tanta mentira. Deus não aprova a mentira, seja ela por que razão for. Assim como Deus não aprova o facto de haver imagens de escultura, e Deus sempre combateu isso nas Escrituras. E, no entanto, Mical tinha este ídolo em casa. E isto revela muito mais acerca da vida e do estado espiritual que Saul e a sua família tinham do que outra coisa. E vemos que ela propriamente a respeito de Davi, dizendo que Davi a ameaçou, quando na realidade não aconteceu isso. E continua o texto bíblico dizendo: dessa forma Davi então conseguiu fugir para Ramá, para se encontrar com Samuel, e contou-lhe o que Saul lhe tinha dito e feito. Samuel para ir viver consigo em Naiote. Quando Saul soube que Davi estava em Naiote de Ramá, enviou uma tropa para o capturar. Mas ao chegarem e ao verem Samuel mais os outros homens de Deus profetizando, o Espírito de Deus veio sobre eles também e eles começaram a profetizar. Saul, sabendo o que acontecera, mandou outras tropas, mas também lhes sucedeu a mesma coisa. E ainda um terceiro contingente se passou idêntico facto. Saul decidiu ir ele próprio em pessoa até Ramá. Quando chegou ao poço de Secu, perguntou: onde está Samuel e Davi? Alguém lhe disse que estava em Naiote. Mas ao dirigir-se para lá, também o Espírito de Deus veio sobre ele e profetizou, à semelhança dos outros. Despiu a sua roupagem real e permaneceu assim todos os dias e todas as noites, profetizando na companhia dos profetas de Samuel. O quê? Exclamavam as pessoas. Saul está também a profetizar? Vejamos aqui esta passagem muito interessante acerca de como o poder de Deus se revela. Nós estamos aqui na presença de uma escola de profetas, ou um seminário, podíamos dizer assim, de homens de Deus, de pessoas que procuram conhecer melhor a Deus.
E eles tinham tal intimidade com Deus, tal era a profundidade do relacionamento com Deus, que aqueles que se aproximavam daquele lugar, o Espírito de Deus descia sobre eles de tal forma que eles passavam a profetizar, passavam a declarar a palavra de Deus, passavam a declarar as glórias de Deus, aquilo que é a palavra de Deus para as pessoas. E isso aconteceu a todos aqueles soldados que se aproximaram daquela escola. Deus de facto estava ali de uma forma poderosa. Aqueles homens eram certamente homens espirituais, homens que procuravam o conhecimento de Deus. E Deus se manifestava. E este é um episódio extremamente interessante. E vemos que o próprio Saul, apesar de já ter sido rejeitado por Deus, Deus lhe toca na sua vida e Deus o abençoa, digamos assim, de alguma forma, porque ele se aproximou de novo destas pessoas. É verdade que ele ia com más intenções, ia com intenções de matar a Davi, mas ao se aproximar destes profetas de Deus, ele foi abençoado por causa da presença dos profetas de Deus e por causa do Espírito de Deus estar ali naquele lugar. Então vejamos a importância da sua intimidade com Deus. Você pode abençoar a sua própria casa pela relação que você tem com Deus. E isso a palavra de Deus nos diz quando o apóstolo Paulo fala acerca das mulheres que têm maridos que não são cristãos ou que têm filhos que não são cristãos. E ele pergunta, será que, ó mulher, que não podes santificar os teus filhos, será que não vais abençoar o teu próprio marido? Ele não irá encontrar Deus através do teu viver? Então isto é um desafio, talvez para si que me está a ouvir, se tem marido ou esposa ou filhos, talvez você pode perceber que a sua presença fará diferença na sua casa. Se você permanecer ligada a Deus, com intimidade com Deus. Mas o texto ainda continua e diz, estamos agora no capítulo 20, no verso 1, e diz assim: Davi então fugiu de Naiote em Ramá e encontrou-se com Jonatas. Que foi que eu fiz? Exclamou Davi. Por que é que o teu pai procura tirar-me a vida? E Jonatas protestou dizendo, não é verdade. Tenho a certeza que ele não está a planear uma coisa como essa, pois sempre me diz tudo e o que pensa e o que faz, mesmo as pequenas coisas, e ele não me esconderia um projeto desses. Não, isso não pode ser. Tu é que não sabes o que é que se passa. Teu pai sabe bem da nossa amizade e por isso pensa para consigo. Não vou dizer nada a Jonatas para não o magoar. Mas a verdade é que eu ando constantemente a 2 passos da morte. Tão verdade como o Senhor ser vivo e ser viva a tua alma. Jonatas tem este encontro com Davi, mais uma vez, e esta amizade que eles tinham continua a ser fortalecida. Apesar de ele não querer e não saber realmente se o seu pai estava de novo com intenções de matar Davi, ele continua com esta amizade com Davi, tão forte, que marca a sua vida para sempre. Era bom que nós continuássemos a desenvolver amizades como estas. E eu continuo e deixo como última palavra esta palavra de esperança. Desenvolva uma amizade profunda, como Jonatas fez com Davi. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.